E aí galera, beleza? Tranquilidade? Pessoal, que saudade de vocês, hein? Caraca, muita saudade mesmo, mas vamos lá, vamos seguir com as nossas videoaulas. Nós temos hoje uma aula de revisão de conteúdos. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos revisar aquilo que nós aprendemos até aqui, beleza? Então, bora lá então, revisão de conteúdos. Qual que é o grande objetivo dessa aula? Em uma aula de revisão de conteúdos, o grande objetivo é assimilar, né? Você adquirir o conhecimento, tirar dúvidas, pensar, refletir sobre. O nosso grande objetivo de hoje é assimilar os conteúdos estudado durante o primeiro bimestre, durante esse bimestre. Beleza então? Galera, então vamos lá. Bom, nós começamos o ano vendo sobre linguagem, né? E linguagem verbal, não verbal e mista. Nós vamos começar já com a linguagem verbal. Cara, o que é, né, como que eu sei que uma linguagem é verbal? A linguagem verbal é aquela que é expressa, né, nós nos comunicamos através da palavra, né, ou da escrita. São palavras escritas ou palavras faladas. É a verbalização. Então, toda vez que eu verbalizar algo, seja na escrita ou na fala, eu estou me referindo à linguagem verbal. Linguagem verbal, escrita e fala, certo? Em sequência, nós temos ali já a linguagem não verbal. Diferente da primeira que nós vimos, como você já estudou, como você já viu, a linguagem não verbal é aquela que nós utilizamos de elementos visuais, imagens, desenhos. Todas essas questões são linguagens não verbais, gestos, placas de trânsito, tudo isso refere-se à linguagem não verbal. Não é falado e não é escrito, linguagem não verbal. Então, imagens, desenhos, expressões faciais, tudo isso nós classificamos aí como linguagem não verbal. Trouxe para vocês um exemplo. Então, nós temos aqui dois exemplos. Você vai observar que essa primeira imagem aqui, ela tem escrita, ou seja, se a imagem tem escrita, gente, nós já vamos deduzir, nós já vamos entender que é uma linguagem verbal. Lembrando, escrita e fala. Escrita e fala, linguagem verbal, certo? Primeiro, então, nós temos ali o exemplo de uma linguagem verbal. Na segunda imagem, você vai observar e você vai perceber que não tem nem escrita e nem fala. Existe apenas uma imagem, existe apenas um desenho. Como nós temos aqui um desenho sem escrita, né? Essa linguagem será classificada como linguagem não verbal. Muito simples. O que significa, por exemplo, essa faixa vermelha no meio do desenho, cortando ali o cigarro. Significa que não é para fumar, que não é permitido fumar naquele local, enfim, tá? Muito simples assim. Linguagem verbal, escrita e fala. Linguagem não verbal, imagens, desenhos, expressões faciais, gestos, certo? E a linguagem mista? Gente, a linguagem mista é quando já, o nome já diz, o nome já fala. A linguagem mista é a mistura da escrita com o desenho, com a imagem, da fala com a imagem. Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui uma história em quadrinhos com os balãozinhos de fala, nós teríamos uma imagem, uma linguagem mista. Fala e desenhos, linguagem mista. Certo, pessoal? Eu acredito que você não tenha dúvidas a respeito desse conteúdo. É um conteúdo bem simples, bem fácil, certo? Seguindo então, nós vamos começar a retomar, a relembrar as classes de palavras. As classes de palavras também são chamadas de classes gramaticais. Aqui eu preciso bastante da sua atenção, então fique atento, porque as classes de palavras, as classes gramaticais, ela recebe esses dois nomes mesmo, como eu havia dito para vocês nas aulas presenciais. Tanto classes de palavras como classes gramaticais. Os dois nomes estão corretos, tá bom?
Então, olha só, pessoal, para que eles organizaram desse jeito? Para um melhor entendimento nosso. Quando nós vamos aprender as classes gramaticais e as classes de palavras, nós estamos observando aí a estrutura, a forma das palavras, certo? Então, nós temos 10 classes de palavras, 10 classes gramaticais. O que é interessante? É interessante que esse conteúdo aqui já é um conteúdo de revisão. Cara, você viu esse conteúdo aqui no 7º, 8º ano. Na realidade, você começa vendo isso lá no 6º ano. Começa com substantivos, artigos, numerais e segue aí até o 9º. No 1º do médio, que é o caso de vocês, é mais uma revisão. Então, esse conteúdo aqui ele já é um conteúdo revisional. Você já está vendo ele mais de uma vez. E por que revisa, então? Porque ele é um conteúdo extenso, né? E talvez você não tenha assimilado tudo, por isso que nós vamos retomando e nós vamos aprofundando agora. Então, são 10 classes de palavras ou 10 classes gramaticais, certo? Eles organizaram assim, dessa maneira, as 10, para que fique melhor para o nosso entendimento, para o nosso estudo. Beleza? Nós vamos começar então com a primeira ali, né? Talvez a mais conhecida, que é a classe dos substantivos. E eu gosto muito de ensinar isso, os substantivos, porque eu sempre cito que existe um cara que ele é considerado o pai do substantivo. Deus lá no Gênesis, o que Deus faz? Deus ele cria, e é interessante, cara, que só Deus ele tem esse poder de criar do nada. Do zero ele consegue criar. Nós não conseguimos fazer isso. Tudo que nós praticamos é com base em algo que já existe. O único que consegue criar do nada, do zero, é Deus. E é legal que no Gênesis a gente vê isso, né? Nós vemos isso de forma muito clara. E é interessante que Deus ele cria todas as coisas durante os 6 dias. No 7º dia ele descansa. E aí ele vai falar para Adão. Ele vai falar o seguinte para Adão. Ele vai falar assim: Adão, eu quero que você nomeie, coloque nome a tudo. Eu criei aqui, ó, esse objeto, que daí Adão colocou o nome de árvore, né? Então eu criei esse objeto, você vai colocar um nome para esse objeto. Ou seja, galera, o Adãozinho, ele é o pai do substantivo. Eu o chamo assim, de pai do substantivo. Por quê? Porque ele foi o cara que ele deu início aí, nomeando os seres, nomeando os objetos, nomeando as coisas. Tudo que tem um nome, tudo que recebe um nome, nós chamamos de substantivo. Pertence à classe dos substantivos. Tudo que nós colocamos um nome é um substantivo, certo? Então você viu ali que o nome dos seres, o nome das coisas, o nome das ideias, o nome das pessoas, o nome das cidades, dos estabelecimentos, tudo isso nós chamamos de substantivo. Olha ali, eu coloquei alguns exemplos para substantivo. E dentro dos substantivos nós temos 9 classificações. Em casa aí nós já estudamos sobre isso, você vai dar uma olhadinha que nós temos 9 classificações. Temos lá o substantivo comum, o próprio, o simples, o composto, o primitivo, o derivado, o coletivo, o concreto, o abstrato, ou seja, todos esses grupos pertencem aos substantivos. Vamos para o primeiro exemplo que nós temos ali, ó. Eu coloquei um nome, João. Gente, João, ele faz parte de um dos grupos dos substantivos. João é nome de pessoa, é o nome de um indivíduo. Ele é um ser em especial dentro de toda a espécie humana. Então, quando nós temos um ser em especial dentro de toda a espécie humana, nós vamos classificá-lo como substantivo próprio. Então, João, ele é classificado como um substantivo próprio. Certinho? Então, nós vimos aí a questão dos substantivos próprios. Eu dei um outro exemplo. Fogo. Cara, fogo também é um nome.
né, é um nome que pode ser um substantivo comum, geralzão, mas ele pode ser também um substantivo simples. Ele usa de um núcleo, certo? Então, fogo pode ser tanto comum como substantivo simples. O outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui é a palavra amor. Amor é um sentimento, certo? Então, amor também será classificado dentro das opções ali dos substantivos. Amor é um sentimento e os sentimentos, eles geralmente são os substantivos, se encaixam nos substantivos abstratos, certo? Da mesma maneira, o substantivo beleza. Beleza também, ele se encaixa aí nos substantivos abstratos. Então, olha só, o que são os substantivos? São as palavras que nós usamos para nomear os seres. E é interessante que Deus ele é muito criativo. Nós, seres humanos, nós somos únicos. Cara, não terá outro Marcos Cara assim como eu. Esse sobrenome ele já é diferente. A galera já canta música para ele, a galera já tem piadinha para esse sobrenome. Esse cara sou eu, aquela coisa toda. Ah, então você é o cara. Então, nunca existirá um Marcos Cara desse jeitinho aqui, que nasceu no dia que eu nasci, no horário ao qual eu nasci, no local onde eu nasci. Então nós somos seres próprios. Dentro de toda a espécie humana, Deus nos fez únicos. E é muito legal isso, cara, é muito massa que aí eu começo a viajar já, né? Deus ele conhece o número de fios de cabelo que nós temos na cabeça, cara. As nossas impressões, né, as nossas digitais são únicas. Isso é muito louco, isso é incrível, isso é demais. Só Deus poderia fazer algo assim. Então Deus ele criou todas as coisas e ele deu nome para poucas coisas e pediu para que Adão continuasse com a missão de dar nome às coisas. Professor, mas e as coisas que não existiam na época de Adão? Ah, agora eu te peguei, né? Então, não. Eu vou explicar para você. Geralmente surge essa pergunta, né? Professor, por exemplo, na época de Adão não tinha TV. Cara, até hoje nós continuamos dando nome às coisas. Eu digo que Adão foi o pai do substantivo porque foi ele quem começou a colocar o nome nas coisas. Então hoje, por exemplo, né, nós colocamos o nome na televisão, que não tinha na época de Adão. Notebook, nós colocamos o nome notebook. Celular também não tinha na época de Adão. Então nós continuamos ainda a colocar nome nos objetos, nas coisas. Certinho? Eu acredito que não há dúvidas aí a respeito dos substantivos. Vamos para a nossa segunda classe de palavras, ou a nossa segunda classe gramatical. Cara, nós vamos para os verbos. E aí é interessante o seguinte, tem uma galera que fala assim, professor, estudei minha vida inteira, mano, e eu não consigo aprender verbo. Gente, os verbos, eu não vou falar para você que é fácil, porque tem muito verbo. São muitos, são várias classificações, são tempos diferentes, são modos diferentes, mas o que nós vamos fazer aqui hoje é apresentar um conceito básico de verbo, tá? Eu vou, além da explicação que está ali, eu vou acrescentar algumas coisas para você ter uma noção um pouco maior sobre o assunto, certo? Então vamos lá. Verbos. O que são verbos? Aí a primeira coisa que talvez venha à sua cabeça é: verbos são palavras que indicam ações. Você acertou. Sim, verbos são palavras que indicam ações. Nós temos ali o nosso segundo exemplo, né? Cadê o segundo exemplo de verbo? Olha só, o segundo exemplo ali está dizendo assim, ó, cresceu. Gente, cresceu é um verbo que indica uma ação, ou seja, houve uma modificação, houve um movimento. Então, todo movimento, toda ação, né, ele é considerado verbo. Cresceu, nasceu, chutou, bateu, quebrou, tudo isso nós nomeamos
verbos. Verbos que indicam ações. Não tem ali, mas nós temos... Não, tem sim. Nós temos verbos que, além de ações, indicam estados. Estados de espírito. As suas emoções. O terceiro exemplo ali, ó. Vive. Pessoal, vive é uma característica, um estado de espírito. Então, não indica uma ação. Indica um estado. Então, a segunda característica do verbo é, além de ações, os verbos também indicam estados. Estados de espíritos, estados emocionais, certo? Muito bem, então. Uma outra definição legal para verbo é que os verbos, eles indicam fenômenos da natureza ou fenômenos naturais. Mesma coisa. Nós temos o primeiro exemplo ali de verbo, que é um fenômeno da natureza. Anoitece. Cara, anoitece não deixa de ser uma ação, mas é uma ação causada pela natureza, certo? Então, por isso é o nome dado a essa classificação de verbo. São verbos que indicam fenômenos da natureza. Anoiteceu, amanheceu, esfriou, nevou e assim vai. Nós temos vários verbos que são verbos que indicam, são palavras que indicam os fenômenos da natureza, ou seja, aquilo que é parte da natureza. Certo? Além do que está aí como verbo, além do que eu coloquei aqui como verbo, nós temos 3 formas verbais. São as maneiras que nós usamos os verbos. São elas infinitivo, gerúndio e particípio. Isso é um pouquinho além do que nós estamos vendo aqui. Eu estou ampliando, já expliquei para vocês em sala, lá estamos revisando, tá? Então, olha só, infinitivos são palavras que terminam com R. Nadar, subir, falar, comprar, todas essas palavras, elas estão na forma verbal infinitivo. O infinitivo, galera, ele não apresenta conjugação, ou seja, são aquelas palavras do dicionário. Então, no dicionário você vai ter a palavra assim, por exemplo, curtir, comer, fazer, certo? Então, essas palavras assim, essas formas de verbo, o verbo quando ele está nessa forma, ele apresenta o infinitivo. Significa que não tem conjugação. Professor, não lembro o que é conjugação. Eu vou lembrar você. Conjugação é quando o verbo ele não apresenta tempo, não apresenta pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, não apresenta modo também, indicativo, subjuntivo e imperativo, ou seja, ele está lá na sua forma original, tá? Falar, pegar, infinitivo é a primeira forma verbal. Segunda forma verbal é a forma gerúndio. Esse nome é feio, esse nome é estranho, é esquisito, mas é o nome aí de uma forma do verbo. O gerúndio, então, como identificá-lo? Nas frases, o gerúndio, ele apresenta a terminação. Ele termina com NDO. Falando, fazendo, pedindo, seguindo. Esses são os verbos na forma do gerúndio, certo? O particípio é a terceira forma do verbo. O particípio, ele tem as seguintes terminações. As terminações ado ou ido. São as formas do particípio longo, é o particípio tradicional, aquele que nós estamos acostumados. Falado, recebido, pedido, levantado. Perceba, todas essas palavras que eu disse terminam com ado ou ido. Mas nós temos também os particípios irregulares. Como assim particípios irregulares? São essas palavras que não terminam com ado e nem com ido. Quer um exemplo de particípio irregular? O verbo, a forma verbal, por exemplo, fazer. Fazer, nós não usamos, não se usa fazido, tá? Não usa isso. Então, fazer, nós utilizamos o particípio irregular, chamado irregular. Como que fica, então, o particípio do verbo fazer? Cara, o particípio do verbo fazer é feito, certo? O menino tinha feito a lição, feito. Para isso ele utiliza o verbo ter como verbo auxiliar, beleza?
Então, nós temos aí as três formas verbais. Infinitivo terminado com R, gerúndio terminado em NDO e particípio. Os tradicionais terminados com ado ou ido e o particípio irregular, eu dei o exemplo para você do particípio feito, do verbo fazer. Certo? Os verbos eles apresentam três tempos que são base. Depois desses três tempos verbais, surgirão muitos outros tempos. Mas vamos para os três tempos que são base. O primeiro é o presente. Presente. Nós estamos vivendo, está acontecendo, certo? Nós temos o pretérito. Professor, passado é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mas os gramáticos, os estudiosos, aí, os caras que são muito fera na língua portuguesa, eles nos direcionam, nos indicam para que falemos pretérito ao invés de passado. Tá? Então nós temos o presente, o tempo pretérito e o tempo futuro. E aí, cara, é muito legal legal e complicado ao mesmo tempo, é muito legal que se nós juntarmos o tempo verbal com o modo verbal, nós teremos vários tempos diferentes. Nós temos três modos verbais. Quais são eles? Retomando, eu já ensinei a vocês também no começo do ano. São eles o modo indicativo. Para que serve o modo indicativo? O modo indicativo é uma certeza, expressa uma certeza, um fato, certo? Nós temos o segundo também, que é o modo subjuntivo. Contrário ao modo indicativo, que é uma certeza, o modo subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida. Então, o modo subjuntivo indica dúvidas, possibilidades. E o terceiro modo que nós temos é o modo imperativo. Qual é a principal função do modo imperativo? O imperativo, cara, ele serve para indicar uma ordem, principalmente uma ordem. Venha, abra, saia, feche, entre, enfim, tá? Nós temos então o imperativo afirmativo, que é entre em casa, e nós temos também o imperativo negativo, que coloca o não. Não entre, não saia, não suba, não pegue. Dois tipos de imperativo, afirmativo e negativo. Voltando às funções do imperativo, a principal delas indica ordem, certo? Mas o modo imperativo ele pode indicar também, além de ordem, pedido, conselho, convite, súplica. Essas 5 funções fazem parte do modo imperativo. A mais usada de todas é a ordem, certo? E aí, cara, nós temos lá a junção de tempo e de modo. Por exemplo, pretérito perfeito do indicativo. Nossa, agora você começou a complicar, professor. Não, olha só. Pretérito é o passado, ou seja, uma ação que foi realizada, já foi feita. Pretérito perfeito, ele recebe esse nome de perfeito porque é uma ação no passado que já foi concluída, que já foi terminada. Agora, do indicativo. Então, ó, pretérito perfeito do indicativo. Nossa, mano. Então, vamos lá. Pretérito perfeito indicativo é o seguinte, é uma ação que foi realizada no passado e é uma ação, é um fato certo, ou seja, aconteceu. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz a lição. Eu fiz a lição, o verbo fazer ali, fiz, está no pretérito perfeito do modo indicativo. Nossa, professor, que loucura isso, mano. Isso aqui ainda está começando a esquentar, tá? Tem muita coisa, tem muitos tempos verbais. Nós temos aí uma variedade de tempos verbais. Eu não vou ficar cobrando na prova todos os tempos verbais. Nós vamos ficar mais nos conceitos básicos. Tá? Por exemplo, pretérito, pretérito perfeito e imperfeito. Então, olha só. Eu fiz a lição, o fiz está no pretérito perfeito do indicativo. Uma ação no passado que foi totalmente concluída. Vamos para o pretérito imperfeito,
certo? Pretérito imperfeito é o seguinte, é um passado que pode não ter sido concluído. É uma ação, por exemplo, habitual, né? A pessoa era acostumada a fazer isso. Não pode não exatamente ter sido concluída. Por exemplo, eu fazia a lição todas as manhãs. Perceba que dá uma ideia de continuidade, não de conclusão, não de término. Então, ó, é diferente. Eu fiz todas as lições, fiz pretérito perfeito, acabou a lição, concluiu. Eu fazia as lições todas as manhãs, o verbo fazer ali, né, fazia no caso, ele indica uma ideia de continuidade, de hábito, certo? Então, pretérito perfeito, algo concluído. Pretérito imperfeito é algo que poderia ser um hábito e pode não ter sido concluído. Fechou? Só para você ter uma noção aí, ter uma ideia dos tempos e dos modos verbais juntos, beleza? Tem um também que é bem interessante, o nome dele é feio, o nome dele é diferente, mas ele é fácil. Por que eu cito esse tempo verbal? Porque esse tempo verbal, a característica dele é a seguinte, é o tempo verbal mais formal que nós temos em língua portuguesa. Os melhores escritores, os grandes escritores que nós lemos, eles utilizam esse tempo verbal. Qual é? Pretérito mais que perfeito. Cara, o que é essa parada maluca de pretérito mais que perfeito? É um pretérito formal, o mais formal de todos. É o pretérito polido, ou seja, é difícil, cara. Então eu vou te dar alguns exemplos. Olha só, lera. A ênfase está no ler, né? Lera, fizera, conversara, respondera. Todos esses verbos, eles estão no pretérito mais que perfeito. Existe um tempo verbal que é parecido com esse, mas daí é futuro. Então, ó, respondera, a sílaba tônica, ou seja, a ênfase que eu dou na palavra, a sílaba que eu enfatizo, é o D, respondera, é o D. Agora, quando eu coloco ele no futuro e coloco o acentinho na última sílaba, no último A, muda. Por exemplo, responderá. Ó, respondera, pretérito mais que perfeito. Responderá, futuro, cara. Certo? Então ele tem um acentinho, ele está no futuro. Sem o acento e a sílaba tônica, a que é enfatizada for o respondera, ele é o pretérito mais que perfeito. Nos verbos eu vou parar por aqui, porque senão vai abrangendo demais e aí eu vou assustar vocês. A minha ideia, o meu objetivo hoje não é assustá-los, é tentar simplificar ao máximo, certo? Terceira classe gramatical que nós veremos é a classe dos artigos. Gente, talvez seja a classe mais simples que nós temos. Os artigos, eles têm duas funções. Eu coloquei ali que os artigos, eles precedem, ou seja, eles vêm antes dos substantivos. Sim, os artigos, eles vêm antes do substantivo. Isso é um fato, isso é certo. Ele tem duas características. Ele vem antes do substantivo para apresentar duas funções. Para particularizar o substantivo, definir, certo? Ou para generalizar o substantivo. Eu coloquei dois exemplos ali, olha só. O primeiro exemplo é o amor. Gente, o artigo o, ele é um artigo definido, ele define a palavra amor. Qual é o amor? Então está definindo, está particularizando. Eu sei qual amor é, eu já defini. Agora quando eu falo para você assim, ó, um amor, diferente do o, que é um artigo definido, o artigo um é um artigo indefinido. Um amor pode representar qualquer amor, um amor qualquer. O amor é diferente, eu sei qual amor estou falando, eu sei qual amor eu estou me referindo, certo? Tem outro exemplo ali, uma saudade.
Uma saudade pode ser saudade de qualquer coisa. Agora, quando eu chego e falo para você assim, a saudade, cara, é uma saudade específica, certo? Então, os artigos têm duas funções: determinam, particularizam, e quando eles determinarem e particularizarem, eu vou ter os seguintes artigos. Grave aí na sua mente, anote nos seus blocos de anotações, enfim. Os artigos definidos são o, a, os, as. O, a, os, as. E os indefinidos são aqueles que generalizam, pode ser qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer sentimento. Os que generalizam, os indefinidos, são uma, uns, umas, certo? Então esses aí são os artigos que nós estudamos nesse bimestre, que é simples, é bem tranquilo. Define o substantivo ou generaliza o substantivo. Particulariza ou generaliza. Prosseguindo então, nós vamos para a classe dos adjetivos. Cara, eu gosto muito dessa classe gramatical porque é o seguinte, vários professores explicam de uma maneira diferente. Eles explicam assim que os adjetivos são qualidades ou defeitos. Eu gosto de ir um pouquinho além, eu gosto de dizer que os adjetivos, eles apresentam características. Então, não são apenas qualidades e defeitos. Existem também os estados de espírito para os adjetivos, né? Por exemplo, o menino é tranquilo. Gente, tranquilo, além de uma qualidade, pode ser um estado, certo? Então, os adjetivos, eles indicam qualidades, defeitos, estados. Resumindo, adjetivos, eles indicam características. Várias, né? Eu coloquei um exemplo bem simples ali para você aprender. Eu coloquei assim, ó, cachorro bonito. Cachorro bonito se encaixa em uma característica, em uma qualidade, por exemplo, né? Mas eu poderia ter colocado menino preguiçoso, menino inteligente, menino esperto, né? Vai além de uma qualidade ou de um defeito. Tudo aquilo que apresenta uma característica é nomeado, é classificado como adjetivo. Alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, tudo isso são características. Professor Marcos, gordinho, bochechudo, baixinho, não, médio porte. Então são alguns adjetivos que eu tenho, algumas características que são minhas, certo? Vamos lá então. Galera, adjetivos, tranquilo, né? São características dos numerais. Cara, o nome já diz tudo. Os numerais indicam quantidade, indicam números, certo? Então, está escrito ali, ó, que você vai acompanhar o seu slide. Indicam a quantidade de seres, de coisas, de ideias. Eu dei o exemplo ali, 3 coisas. 3. Falei igual gaúcho aqui agora. O paranaense, ele geralmente, né, ele fala 3 coisas. O gaúcho não, ele já vai lá em 3 coisas. O importante é que eu citei um numeral ali. Então, nós temos também alguns tipos de numerais. Nós temos, por exemplo, os numerais cardinais. Quais são os numerais cardinais? Um exemplo ali é o número 3. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Numerais cardinais. Se você quiser, é bom você anotar porque você vai lembrar disso. É uma maneira legal de você estudar. Cara, nós temos também os numerais ordinais. O que são os numerais ordinais? O nome diz, indica uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os numerais multiplicativos, o nome já diz também, multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim vai. Temos também os numerais fracionários. Quais são os numerais fracionários? Indica uma fração, metade, 1/3, 1/4, 1/5. Esses são os fracionários. Certo? Numerais, então, indicam uma quantidade. Refere-se a números, quantidades. Continuando, então, temos os pronomes. Galera, eu preciso que vocês fiquem bem atentos
nessa classe gramatical, porque ela exige um pouquinho mais de nós. Olha só, o pronome ele tem duas funções. Como as outras classes gramaticais, ele também tem várias classificações. Nós temos aí os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais, eu ensinei a vocês que nós temos 3 tipos de pronomes pessoais. Sim, cara, dentro dos pronomes pessoais nós temos 3 classificações diferentes. Ou seja, galera, tem uma pá de pronomes. Nós temos muitos pronomes. Vamos lá. Ele apresenta pelo menos 2 funções bases, certo? 2 funções básicas. Quais são essas funções? Você vai ver no seu slide que as funções que eu estou falando aqui são as seguintes. Primeira função, ele substitui um nome. Eu já vou dar o exemplo, tá? Então, o pronome, ele substitui um nome. Além de substituir, ele tem uma segunda função base. Qual é essa segunda função base? Além de substituir o pronome, também ele acompanha o nome. Tá? Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Coloquei 2 exemplos para vocês. Vamos ao primeiro. Olha só, o primeiro exemplo está dizendo assim, ó, aquela casa. Eu vou completar essa frase. Aquela casa é bonita. Aquela casa, nós temos ali um pronome. E o pronome é o aquela, tá? Aquele, aquela, aquilo, pronome demonstrativo. Tá, aquela casa, ó, tá aqui. Gente, esse pronome aqui, a função dele é substituir a palavra casa ou a função é acompanhar a palavra casa? Nessa frase aqui que eu coloquei para vocês, o primeiro exemplo, aquela casa, tem a função de acompanhar o nome casa. Então ele acompanha, ele está junto. Agora vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte. Ontem conheci a casa da Ana. Olha só o exemplo. Ontem conheci a casa da Ana. Ponto. Vamos ver se acompanha ou substitui. Ela era muito espaçosa, com muitas janelas e quartos maravilhosos. Gente, ela está referindo-se a quê? Ela está referindo-se a quem? A casa. Perceba, não está junto da palavra casa. Está substituindo a palavra casa. Qual é a intenção dessa substituição? A intenção é que não haja repetição. Para não escrever várias vezes a palavra casa, eu usei ali um pronome para substituir, para que não houvessem muitas repetições, certo? Então, os pronomes eles têm pelo menos 2 funções. A função de acompanhar um nome, foi o primeiro exemplo que eu dei, e a função de substituir um nome, que foi o segundo exemplo que eu dei, certo? Nós temos vários pronomes. Pronome demonstrativo, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, certo? Eu não vou ficar falando todos para vocês, porque senão fica muito chato. Tem na apostila de vocês aí todos os pronomes, todas as classificações, certo? Temos os possessivos, meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, teu, tua, são os possessivos, indicam posse. Beleza, galera? Então esses aí são os pronomes. Lembrando que o mais importante é que você saiba são as funções dele. 2 funções bases. Função de acompanhar o nome ou a função de substituir o nome. Fechado? Vamos continuando então. Nós temos também os advérbios. Cara, eu preciso que você fique bem atento nos advérbios também, porque eles são importantes e talvez, só talvez assim, vai que caia na prova advérbios. Vai que caia na prova pronomes, gente. Vai que, né? Quando eu falo assim, a possibilidade de cair é bem grande. Vamos lá então, os advérbios. O que é um advérbio? São palavras que modificam um verbo. Perdão. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, certo? E
indicando várias situações, várias circunstâncias diferentes. Por exemplo, cara, um advérbio que indica uma circunstância de lugar. Lá estava muito frio. Lá é uma palavra que indica lugar, uma circunstância de lugar. Aqui está muito quente. Aqui é um advérbio que indica também uma circunstância de lugar. Um advérbio que indica uma circunstância de tempo. Hoje nós estamos muito felizes, muito satisfeitos. Hoje é um advérbio que indica tempo. Muito é um advérbio que indica intensidade. Então perceba, nós temos várias situações, várias circunstâncias diferentes que os advérbios proporcionam. Eu citei lá a circunstância de lugar, citei a circunstância de tempo, a circunstância de modo, por exemplo. Você vai ver ali que o advérbio ele pode modificar um verbo, pode modificar um adjetivo e pode modificar até mesmo um advérbio. Eu vou dar um exemplo de um advérbio modificando, caracterizando um verbo, certo? Como eu usei João nos exemplos passados ali, eu vou usar agora o José. Então, o exemplo é o seguinte: José caminhava lentamente pela praça. Qual é o advérbio dessa frase? José caminhava lentamente pela praça. Lembrando que aqui o advérbio ele está caracterizando, modificando o verbo, certo? Então, José caminhava diferente pela praça. A maneira pela qual José caminhava, a maneira com a qual José caminhava é o nosso advérbio. Qual é o advérbio então? Lentamente. Como ele caminhava? De que modo? De que maneira? Lentamente. Então a maneira pela qual nós realizamos as nossas ações vão indicar aí os advérbios de modo. Tá? Maria saiu apressadamente da reunião. Apressadamente, advérbio de modo, circunstância de modo. Deixa eu ver ali os exemplos que eu coloquei para vocês. Levanto tarde, foi o primeiro exemplo. Gente, tarde indica que tipo de circunstância? Levanto tarde, circunstância de tempo, certo? Uma circunstância de tempo. Então, tarde é um advérbio de tempo. O outro exemplo, aqui está quente, já falei. Aqui, advérbio que indica circunstância de lugar. Eu preciso que você dê uma olhada nessa questão aqui dos advérbios, que eles são importantes. Beleza? Então, prosseguindo, nós temos as preposições. Galera, no YouTube, cara, tem musiquinha de preposição. Talvez você aprendeu preposições com musiquinhas. Eu não vou ficar cantando a musiquinha aqui agora, né, velho? Mas eu vou citar aqui algumas preposições, pelo menos as mais usadas. Antes de citar as preposições, eu vou falar da função dela. Para que nós usamos as preposições? Preposições são termos que ligam palavras. Exemplo, filme de ação. Eu sublinhei e eu coloquei em negrito a preposição de. Filme de ação. Filme é uma palavra, ação é outra palavra. O termo que liga essas duas palavras é uma preposição. Tem mais sentido eu falando assim, filme de ação, ao invés de falar filme ação. Se eu falasse para você filme ação, você até entenderia. Agora, quando eu falo assim para você filme de ação, aí o entendimento é simplificado e completo. A mensagem é completa, certo? Então, filme de ação, o de é uma preposição. Cara, o de é uma das preposições mais usadas que nós temos. De, para, o para também é muito usado. Vamos para o intervalo, né? Para é uma preposição bastante utilizada. Com, vou sair com meus irmãos, vou sair com meus amigos. Com também é uma preposição. De, para, com, até, perante, sob, entre e assim vai. Os mais usados, de, para, com, são os mais usados. Beleza? Então, preposições ligam palavras.
Por que eu estou enfatizando que as preposições ligam palavras? Porque você vai ver, e talvez, deixa eu ver se eu coloquei, sim, é a nossa próxima classe de palavras ali, nossa próxima classe gramatical, que é a classe das conjunções. Elas são parecidas, porém diferentes. Preposições ligam palavras. Conjunções, vamos para as conjunções, são termos, são palavras que ligam orações, tá? Então as conjunções, elas ligam orações. As preposições ligam palavras. Nós temos pelo menos aí 5 tipos de conjunções. Interessante que eu dei uma última aula que eu dei de redação, eu pedi para que você gravasse pelo menos 10 conjunções. Por que gravar 10 conjunções pelo menos? Porque você pode utilizar no seu texto, deixar o seu texto muito bom, deixar o seu texto top. Mas não é uma aula de redação, revisão, vamos lá. Cara, então, conjunções liga orações. Nós temos, por exemplo, as conjunções aditivas, que é o primeiro grupo. Para que servem as conjunções aditivas? O nome já diz. Conjunções aditivas acrescentam informações, adicionam ideias. Por exemplo, hoje almocei e tomei sorvete. Hoje almocei e tomei café da tarde. Então, ó, o E liga 2 orações. Hoje almocei é a primeira, tomei café da tarde é a segunda. Orações corresponde ali ao número de verbos. Se eu tenho um verbo na frase, eu tenho uma oração. Se eu tenho 5 verbos, eu tenho 5 orações, certo? Então, olha só, preposição liga palavras, conjunção liga orações. Sim, eu estou falando de novo para você gravar. Preposição liga palavras, conjunções ligam orações, beleza? Citei para vocês as aditivas usando o E, mas eu posso usar também a palavra, a conjunção nem. Não almocei, nem tomei café. Ó, são 2 informações. Não almocei é a primeira. Nem tomei café é a segunda. O nem é usado para acrescentar essa informação. Não almocei, nem tomei café. Certo? São as aditivas. Nós temos também as conjunções explicativas, as conclusivas, as alternativas, as explicativas, alternativas eram as que estavam faltando, certo? Nós vimos também, expliquei para vocês, fizemos exercícios sobre esses tipos de conjunções, treinamos bastante, então você está fera nisso, certo? Próxima classe de palavras é a classe das interjeições, é a interjeição. Gente, o que indica, o que expressa, imprime, exprime, né? O que caracteriza aí as interjeições? As emoções, os sentimentos. Toda vez que eu vou expressar na escrita ou até mesmo na fala os meus sentimentos, eu estou utilizando aí as interjeições. Por exemplo, eu coloquei ali para vocês, ó, nossa, que dia maravilhoso. Nossa, é uma interjeição, né? Tipo, nossa indica uma admiração. Quando eu falo, por exemplo, caraca, que susto. Caraca, que susto. Indica o quê, gente? Espanto, medo, né? Agora, quando eu falo assim para você, uau, que jogo legal. Ou uau, indica também admiração. E daí tem milhões de interjeições, você já entendeu para que serve e o que ela significa, certo? Vamos lá então. Galera, nós terminamos aqui a parte de revisão, tá? É isso que vai cair na prova. E nós vamos fazer aqui 3 exercícios para nós treinarmos um pouquinho. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui para você. O exercício 1 não é difícil, é fácil. Você vai pensar sobre o exercício 1, você vai pausar o seu vídeo, eu vou comentando com você, você vai pausar o seu vídeo, vai responder o exercício, depois de responder o seu exercício, aí você vai para o próximo slide, que eu coloquei no próximo slide a resposta correta. Olha o que diz o enunciado do exercício 1, galera. Assinale a frase cujas palavras, está certo, tá?
cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome, respectivamente. O que significa isso, respectivamente? Na sequência. Precisa estar nessa sequência. Substantivo, pronome. Substantivo é tudo que tem nome, é tudo que recebe o nome. Pronome tem a função de acompanhar o nome ou substituí-lo. Então você precisa, dentro dessas opções, ver quais palavras sublinhadas ali apresenta substantivo e pronome respectivamente, ou seja, na sequência. Pausa o seu vídeo, pausa aí, pausa o seu vídeo e você vai responder o seu exercício 1. Pausado o exercício, feito, né, esse exercício aí, pausado o vídeo, na verdade, como que você vai pausar? Pausado o vídeo, feito o exercício, vamos para a resposta, certo? E eu vou explicar para você a diferença ali e por que tal opção é a opção correta. Você já fez, então, o exercício 1, eu vou te dar a resposta. Se não fez, pause e vai fazer, beleza? Vamos lá. O exercício 1, a resposta correta é a resposta A. Opção A, nós temos, então, na sequência, sublinhado um substantivo e um pronome. Observa comigo. A lata. A é um artigo, lata é um substantivo. Lembra que eu expliquei para vocês que os artigos, eles caracterizam os substantivos? Então nós temos aqui, ó, eles definem ou generalizam. Aqui está definindo a lata de doce, certo? Lata é um substantivo, então está de acordo com o que está pedindo no enunciado, beleza? Lata, substantivo. Então é a letra A. Dele é o que, gente? Dele é um pronome. Que tipo de pronome que é? Ó, meu, minha, seu, sua, teu, tua, dele, dela. Dele é um pronome possessivo. Então, nós temos um substantivo e, respectivamente, na sequência, nós temos um pronome possessivo, certo? Essa lata de doce é dele. Então, não mexa na lata de doce, porque é dele, certo? Por que não é a letra B? Na letra B diz o seguinte: a Inglaterra é um país muito bonito. País é um substantivo, beleza. Bonito é pronome? Não, bonito é uma característica, é um adjetivo. Fechado? Por isso não é a letra B. Vamos para a letra C. Fale sobre tudo o que lhe perguntar. Tudo e perguntar, essas palavras que nós vamos analisar. Tudo é um pronome indefinido, certo? Então já descaracteriza ali. Tudo pronome indefinido. Perguntar é um verbo que está na forma infinitivo, certo? A letra D. As pessoas estão inconformadas. Nós temos duas palavras sublinhadas na letra D. Pessoas e inconformados. Pessoas é um substantivo, sim. E inconformadas é o que, gente? Inconformadas é um adjetivo que indica estado de espírito. Lembra? É uma característica das pessoas. Como essas pessoas estão? Elas estão inconformadas. Uma característica delas, esse adjetivo aí indica estado de espírito. O que eu expliquei para vocês lá no comecinho. E a letra E, por que não é a letra E? A letra E diz o seguinte: os refugiados não queriam sair do alojamento. Duas palavras sublinhadas, refugiados e do. Refugiados, substantivo, até aqui beleza, se encaixa no enunciado. Diferente da palavra do. Do é o que, gente? Do é uma preposição. Então não tem ali substantivo e pronome. A correta é mesmo a questão A, certo? Vamos para o exercício 2. Eu peguei aqui o exercício 2 para que vocês façam. É um exercício da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha que legal, cara, você está fazendo aí exercícios das universidades federais. Simples também. Vamos ver o que pede o enunciado do número 2. As expressões sublinhadas, você vai então perceber
quais são as palavras, as expressões sublinhadas e você vai pensar sobre essas expressões. Gente, eu estou ajudando vocês a entenderem os enunciados. Uma vez que você entendeu o enunciado, você não vai ter dúvida para responder ali, pelo menos o que pede o enunciado, o que ele quer, tá? Então vamos lá, ó. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em. Então nós precisamos encontrar qual das expressões sublinhadas não é adjetivo. Olha lá, ó, exceto em. Elas correspondem a um adjetivo, exceto em, ou seja, menos nessa alternativa não corresponde a adjetivo. Vamos para a primeira. João Fanhoso, olha o nome do sujeito, né, do indivíduo. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Sem entusiasmo, eu posso substituir por triste? Posso. Então, tem função de adjetivo. Já elimina a letra A. Vamos para a letra B. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. De propósito tem a mesma função de propositalmente. Propositalmente é um adjetivo? Fica aí a interrogação para você, eu já volto nessa, tá? Letra C. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira, ou seja, corriam muito, cara. Da terra é uma característica dos bichos. Eu posso substituir da terra por terrenos, os bichos terrenos? Sim, desempenha a função de adjetivo, não é essa. Letra D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Caatinga sem fim, esse termo sem fim, eu posso substituir por um adjetivo? Tipo, interminável? Sim, posso. É um adjetivo, então não é esse também. Letra E. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Da roça, eu posso colocar um adjetivo, por exemplo, homem da roça, da cidade, ele é urbano. Da roça, ele é... Esqueci, cara. Como que é da roça? Ele é... rural, cara. Rural. Então, da cidade é urbano, da roça é rural. Posso substituir o da roça pelo rural? Sim. Gente, nós vamos ver então que a opção correta, a única que não é possível substituir por um adjetivo é a letra B. Demorava-se de propósito. É a mesma coisa que demorava-se propositalmente. Propositalmente não é adjetivo, é advérbio de modo. Você acertou, você que falou aí na sua mente. Advérbio de modo, certo? Vamos para o nosso terceiro e último exercício dessa aula. Olha só, a palavra encarecidamente pertence à classe dos. Tá? Quer saber qual é a classe gramatical dessa palavra ali? Encarecidamente. Encarecidamente é um substantivo? Encarecidamente é um verbo, é um adjetivo, é um advérbio ou é um artigo? Encarecidamente é um advérbio. Olha lá, cara. É um advérbio de modo também, certo? Perceba, pronomes, advérbios, verbos são muito importantes. Substantivo, muito importantes. Certo, pessoal? Galera, nossa aula de revisão foi essa. Estude para a sua prova. Nós não teremos lições de casa, não teremos atividades de casa. Para quê? Justamente para que você estude para a sua prova. Estude a questão da linguagem, linguagem verbal, não verbal, linguagem mista, a questão de oralidade, escrita, beleza? Estuda isso, gente, é importante. Certinho, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso aí, tamo junto. Em breve estaremos novamente.